A seguir, IIGD Irajá. Então, irmãos, durante algumas semanas, nós estivemos contemplando a tentação, as tentações, que não foi uma tentação. O título é A Tentação do Deserto, né? Mas não foi uma tentação, não foram duas. Como nós já contemplamos, Jesus foi tentado em tudo ele foi tentado. Você tem que pensar dessa forma. Porque às vezes os cristãos, né, alguns filhos de Deus, dizem assim, eu não aguentei, eu caí, não deu para segurar, não deu para suportar. E assim vai, aí é pecado, é encrenca, é desavença, são contendas, divisões, enfim. E aí a vida da pessoa começa a cair. Quantas pessoas estão dentro das igrejas e não conseguem uma cura? Quantos estão servindo a Jesus, mas na verdade não estão servindo? Porque tem alguma coisa que não estão ouvindo. Então, irmãos, vamos assim atentar. O ponto essencial, o ponto principal é a forma como ouvimos a palavra de Deus. Tá? Há um combate, há uma guerra, irmãos. Há cristãos que são muito inocentes. Não, demônio não entra na minha vida. Não. Está desempregado? Está doente? Casamento está destruído? Não, demônio não entra na minha vida. Demônio entra na minha vida. Parar com isso. Há uma guerra, há um combate. E nós precisamos que o Espírito Santo nos ajude em todo o tempo. Há momentos que só um discernimento do Espírito Santo para você entender o que está acontecendo. Há pessoas que falam, meu Deus, o que está acontecendo? Então é necessário a comunhão do Espírito Santo, porque ele mostra, ele inspira, ele direciona. Então, irmãos, há uma guerra. Quando uma pessoa aceita Jesus, se ela procura conhecer, entender a palavra de Deus e se submeter aos mandamentos, ao entendimento, ela começa então a agradar a Deus. Mas se ela não buscar também, juntamente, simultaneamente, o conhecimento dos direitos, das bênçãos que o Senhor Jesus dá, ela perde. Se converte e continua com a vida do mesmo jeito. Então, mandamentos e bênçãos, mandamentos e promessas, essa é a base da vida. Agora, dizer assim, na minha vida o diabo não entra. Não, entrar só se ele encontrar as brechas, ou as portas, ou as porteiras. Mas tentar, ele tentou Jesus. Como ele não vai tentar? Uma das maiores portas que o ser humano tem é no seu próprio corpo. E se não a principal, é o coração. Como falamos no primeiro culto, a pessoa que se machuca, que se magoa, e algumas assim, com uma sensibilidade à flor da pele, essas pessoas se tornam presas muito fáceis de Satanás. Muito, muito mesmo. Eu não vou entrar propriamente no assunto do perdão hoje, mas ele é um dos maiores fatores da falta de bênçãos na vida dos filhos de Deus. E às vezes o cristão não dá a devida importância. Normalmente pensa como muita gente pensa. Também não é bem assim, porque Deus entende o meu caso. O meu caso é diferente. Deus sabe de tudo, então Ele me compreende. Olha que erro grave, tá? Então deixa eu mostrar para os irmãos. Esse não vai ser o ponto principal, mas é um dos fatores que mais implica para um cristão ser derrotado pelo diabo. Que isso, pastora? Abra sua Bíblia em 2 Coríntios. Segunda carta, segunda epístola de Paulo, capítulo 2, versículo 9. Quem lê comigo? E para isso vos escrevi também, para que por essa prova saber
se sois obedientes em tudo. Está vendo aqui? Quando Paulo escreveu essa carta, foi com esse objetivo. Ele vai escrever, vai fazer questionamentos, vai fazer exposições, para ver se sois, ou seja, será que estão obedecendo? Paulo pensou o seguinte: eu não estou de corpo presente lá no meio do povo cristão de Corinto, aquele povo que eu ganhei para Jesus. Eu não estou lá vendo, né, em loco, vendo o comportamento deles, ou o que se passa dentro deles, ou o que está acontecendo entre eles. Eu não estou sabendo, mas eu vou escrever, né, para procurar saber notícias deles. Então esse é o sentido. Então Paulo, repetindo o 9: e para isto vos escrevi também, para por esta prova saber se sois obedientes em tudo. Aí vem o 10, ó. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu. Porque o que eu também perdoei, se é que o tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos. Tem muita coisa aqui nesse versículo, um versículo só. Olha quanta coisa nós vamos contemplar aqui. O coração, irmãos. O nosso coração é o lugar dos sentimentos. O nosso coração é o nosso espírito. É o espírito. É o nosso verdadeiro ser, a nossa verdadeira pessoa. Às vezes a pessoa fica tão machucada, tão magoada que o coração fica pesado. É impressionante. Pesado. A pessoa perde o ânimo, perde a alegria, perde a vontade, alguns até de viver. Algumas pessoas perdem a força para trabalhar. Estou triste, eu estou chateado, estou muito triste, estou angustiado. E a pessoa não tem ânimo, não tem forças. Fica fácil para o diabo atacar com uma doença e ela não consegue sair. Fica fácil para o diabo fechar algumas portas e a pessoa não consegue enxergar. Por quê? Porque ela está fora da palavra. Maldição não vem se não houver uma causa. O diabo não ataca se ele não tiver espaço. Ah, mas por que Deus permite? Porque Ele ensina, irmãos, Ele manda e as pessoas não dão atenção. O Senhor Deus já alertou, Ele já disse, ó, sobre tudo que você tem que guardar, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Por que não se dá atenção a isso? A pessoa sabe que o chefe está no pé dela, que está ali até falando umas palavras para machucar, para ver se ela pede demissão, para ver se ele consegue que ela suma da vida dele. E a pessoa não prepara o coração para aquele... Tem que preparar o coração. Bom, vou preparar meu coração, que eu sei que hoje eu vou escutar coisas que não vão me agradar, mas eu não vou deixar entrar. Eu não vou deixar entrar. Por que eu não vou deixar entrar? Porque eu sei em quem tenho crido. Porque eu sei que o que eu faço da melhor forma possível. Porque eu sei que eu trabalho com dignidade. A pessoa que é consciente, irmãos, o diabo ele vai fazer de tudo para desestruturar qualquer pessoa. Então ele procura um monte de coisas que possam servir de ferramentas para ele atacar aquela pessoa. Aí a pessoa sem entendimento, muito frágil, muito fraquinha de entendimento, ou que não leva realmente as palavras de Deus a sério, ela deixa entrar. Aí num culto ela diz assim, aí vem um culto que a ministração é para perdoar. Aí a pessoa na presença de Deus, Senhor, fulano está perdoado, mas a ferida está lá dentro do coração, ela está ressentida. Então ela pensa que perdoou e fala que perdoou. Olha, o próprio apóstolo Paulo diz, ó, porque se eu, olha só, vou repetir, vamos lá. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu. Porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado. Ó. Pastora, como é que o Paulo fala uma coisa dessa, gente? Ele não sabe o que está falando? Claro que ele sabe o que está falando. É que há coisas, irmãos, que às vezes parece que fogem ao nosso controle. Paulo sabia. Em Jeremias, o Jeremias disse, o Jeremias falou da parte de Deus, enganoso é o coração. Para quem não sabia, isso está na Bíblia. Ou seja, às vezes a pessoa está certíssima que ela perdoou, mas quando se toca naquele assunto, a ferida abre. E ela sente aquela dor.
E algumas sentem aquela amargura ou raiva daquela pessoa. Diz assim, caramba, eu pensei que eu tinha perdoado. Aconteceu um dia desses. Num atendimento. Uma pessoa com a vida toda destruída. Pastora, quando eu me converti, eu perdoei o meu pai. Eu abri a boca e falei que eu tinha perdoado. Eu pensei que eu tinha perdoado. Passou tempo. Um dia me veio a lembrança. E passaram-se os dias e aquilo não saía de mim. E alguém veio tocar no assunto. Pastor, eu não percebi. Eu estava com uma angústia violenta. E aí? Aí eu cheguei à conclusão. Falei, eu não perdoei. Eu pensei que eu tinha perdoado. Falou, pastor, e agora? Porque ele está morto. Falei, o problema não está nele. Ele já foi. O problema está em você, no teu coração. É só isso. O problema não está nele. O problema está em você. O problema está no teu coração. Quando você liberar o perdão sincero, como se ele estivesse na tua frente, você olhando nos olhos dele, aí o teu coração vai ficar limpo. Pastora, então como é que eu vou saber? Que prova eu vou ter? Se ele está morto e já partiu. Menina, põe seu coração no altar de Deus. Pede que Deus o examine. A única pessoa que pode examinar o teu coração é o Espírito de Deus. É o próprio Senhor Jesus. E aí? Ora a Deus que Deus sabe trabalhar. Passou o tempo. Num culto novamente, a palavra de Deus falou. A pessoa foi para casa, dobrou o joelho no cantinho sozinho. Jesus, Senhor, eu me enganei esse tempo todo. Eu pensei que eu tinha perdoado. Passaram-se os dias. Alguém vem e toca no assunto violentamente. A coisa foi tenebrosa. Foi coisa violenta. Pastora, eu consegui. Eu não senti nada. Eu consegui. Passou um tempinho, brotou a cura. Passou um tempinho, uma porta de emprego se abriu. A pessoa estava sendo vencida por Satanás, porque o engano tomou conta, achou que tinha perdoado, mas não tinha perdoado. O perdão tem que ser lá de dentro do fundo do coração. Então, antes de chegar à ferida, para que haja uma necessidade profunda de perdão, tem algo a fazer. Sabedoria de Deus dá. E aí? Então vamos lá. Primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 3, no versículo 16. Quem lê comigo? Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Pronto. Seja templo, meu irmão. Seja templo. O nosso interior tem de estar cantando louvores a Deus. O nosso interior tem de estar com a palavra de Deus viva trabalhando. O Espírito de Deus tem de estar ativo dentro de nós. Se nós estivermos em comunhão com o Espírito de Deus, venha o ataque que vier, vem diante dos meus olhos e eu vejo uma cara de deboche, eu vejo uma cara de zombaria. Eu escuto com os meus ouvidos as palavras de zombaria, eu escuto as palavras do deboche, mas o meu coração não recebe. Ele está guardadinho, cheio de Deus. Pastor, é muito difícil. 2 Coríntios novamente. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo de número 3. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto para os que se perdem... Ô meu irmão, por que não pede a Deus? Senhor, me abre o entendimento. Senhor, me abre o entendimento. Os 4 evangelhos falam de perdão. No Sermão da Montanha, Jesus disse, amai a vossos inimigos. No Sermão da Montanha, Jesus disse, fala bem de quem fala mal de você. Quem pode fazer uma coisa dessa? Se isso foge literalmente ao controle da nossa natureza. Quem consegue? Agora vamos lá, o aluno foi ferido pelo professor. O professor só faltou chamar o aluno de burro. Ele só não chamou porque ele sabe que ele ia correr o risco de um processo, né? Ia talvez até ter que pagar danos morais, né? Faltou dizer, seu burro, você não aprende nada. Mas de alguma forma ele chamou.
O aluno vai para casa. Aquela palavra está dentro dele, na cabeça, latejando. 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 Ele chega para a mãe e conta o que passou. A mãe começa a ficar com raiva do professor. Ele chega para o pai e conta. A família se reúne e a conversa é aquela. E o diabo está ali fazendo a farra e preparando as prisões. Ninguém sabe quais são, mas ele está preparando. E aí? Aí daqui a pouco o coração está ferido. Está revoltado. Está revoltado. Uma família inteira contaminada, porque alguém deu ouvidos ao que saiu de uma boca. E por trás daquela boca estava Satanás. Foi por isso que o Espírito Santo, usando Paulo, deixou bem claro que a luta não é contra carne e sangue. Vai comigo agora em Efésios, capítulo 6. Lê comigo o versículo 13. Vamos juntos? Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, toda, não é uma parte da armadura, é toda. Acabei de citar um caso, um fator, um momento, ofensa, agressão verbal. É o mais comum, até no trânsito. Sai da minha frente, seu lerdo. Aí o outro grita, lerdo é a tua mãe. Sim ou não? Por que deu ouvidos? Por que recebeu? Tem há cristãos, irmãos, que parecem assim aquelas esponjas, sabe a esponja na pia? Pega uma esponja sequinha e joga dentro da bacia com água. Tum. Daqui a 15 minutos você vai lá procurar a tua esponja sequinha, vai? Vai procurar ela sequinha. Você pega pela pontinha e levanta. E não para de sair água. E sai água. E sai água. E sai água. E sai água. Sim ou não? Tem cristão que parece esponja mesmo. Está no meio do lamaçal desse mundo e absorve toda a podridão que o diabo joga. Aí depois cai numa doença e fica, Jesus me cura, Jesus me cura. Já curou. Jesus me cura, Jesus já curou. Por que essa doença não sai? Por que essa doença não sai? Por que eu não fico curado? Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Lá atrás o diabo preparou. Os nossos ouvidos abertos para a maledicência são portas abertas para o diabo. Os nossos olhos mirando e focando uma cara de deboche são portas para que o coração fique ferido. E eu tenho falado às sextas-feiras aqui, o seu corpo é templo do Espírito Santo. O templo tem muitas portas. O nosso corpo é uma casa. A Bíblia diz que o diabo quer essa casa. Uma casa tem muitas portas. Por que o cristão não atenta? Por que não dá atenção a essa simplicidade da palavra de Deus? O Espírito Santo, usando Paulo, está dizendo, portanto, tomai toda a armadura de Deus, toda. Não é uma parte apenas, tem que tomar toda. Toda é toda. E aí, para que possais resistir no dia mau. O dia que aquele aluno foi ofendido em sala de aula, foi o dia mau dele. Se ele tivesse preparado, ele sairia, se ele é de Jesus, sairia daquela aula e ele diria assim, pobrezinho do professor, foi ferramenta de Satanás, eu vou orar por ele. Por quê? Para que o diabo não use mais aquela boca. Que é isso, pastora? Amai a vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos maltratam e perseguem. Irmãos, um dos maiores ensinamentos de Jesus, marca essa parte aqui que a gente vai voltar na armadura, vai em Mateus 5, vamos lá. Mateus 5. Você vai entender hoje por que muitos evangélicos não vencem. Por que muitos cristãos não vencem. Você vai entender hoje. Por que muitos cristãos não vencem. Mateus 5, lá no Sermão da Montanha. Versículo 44. Vamos lá. Quem lê comigo? Eu, porém, vos digo,
Amai a vossos inimigos. Dá uma paradinha. Por que o aluno não amou aquele professor? Talvez você diga, é muito difícil. Então você ainda é criança espiritual. Se você disser que é difícil, você ainda é muito criança espiritual. Criança não vai entender isso. Como é que uma criança vai entender isso? Joãozinho, o Zezinho é um coleguinha seu da escola. Você gosta do Zezinho? Eu não. Porque ele é mau para mim. Ele é mau, ele me deu um chute. Ele é muito mau. Estão brincando não. Mateus 5,44. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos. Dá uma paradinha. Você tem que aprender a amar aquele vizinho que você escutou falar que ele falou mal de você. Eu não, parei de cumprimentar. Nem quero que olhe para minha cara. Amai a vossos inimigos. E o aluno? Na próxima aula está ele lá na sala de aula, olhando nos olhos do professor. Você acha que o professor vai conseguir encarar os olhos dele? Olhos de compaixão? Olhos de misericórdia? Sabe quais os olhos que o professor vai encarar? Os olhos de raiva. Por quê? Porque um demônio atrai o outro. A Bíblia diz que um abismo chama o outro. Às vezes uma raiva é alimentada com os olhos. Imagine isso dentro de uma casa. Marido e mulher. Pai e filho. Imagina. Imagina. Agora imagina o olhar de compaixão. Imagina. Está lá em sala de aula. Presta bastante atenção e lê de novo. Versículo 44. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem. Peraí. O amor ao inimigo. Eu estou citando aqui o professor e o aluno. Poderiam ter ficado inimigos naquele dia, ou poderia simplesmente passar em branco. No dia seguinte, para o aluno, mas pastor, o professor no dia seguinte vai fazer pior. Deixa ele fazer pior. Quanto maior o pecado, maior o perdão. E aí? Bendizei os que vos maldizem. Noras. Quais as noras aqui que falam bem da sogra? Quantas? E não levanta a mão não com teu marido do lado. Não levante a mão não. Quantos empregados aqui falam bem do seu patrão? Quantos empregados aqui não falam bem do patrão? Não falam mal, mas também não falam bem. Ninguém se atreve, né? Tá com medo da câmera, né? Tá com medo da câmera. Alguém das tuas relações vai te ver e vai contar pro teu chefe. Tá vendo? Mas Jesus não está perguntando se você quer falar bem do seu chefe, da pessoa, bendizer os que vos maldizem. Deus não está te perguntando se você quer falar bem de quem fala mal de você. Ele não está perguntando, você quer falar bem do seu vizinho que você sabe que fala mal de você pelas costas? Ele não está perguntando. Ele não está perguntando para o aluno, você quer falar bem do seu professor? Você sabe que ele fala na tua cara, imagina por trás.
Jesus não está perguntando, você quer falar bem de quem fala mal de você? Jesus está ordenando, lei imperativa. Bendizei os que vos maldizem. Fala bem de quem fala mal de você. Pastora, então o negócio está sério, eu vou ter que fazer um catálogo. Se você precisa de um catálogo das pessoas que falam mal de você, quem é que está com problema? Responda você, onde está o problema? Sabe aquela pessoa que diz, tudo é contra mim, tudo é contra mim, todo mundo é contra mim. Todo mundo me vê atravessado, todo mundo fala mal de mim. Cuidado com essas pessoas. Cuidado com essas pessoas. Toda pessoa, tá? Que só vê mal nas pessoas. Que acha que todo mundo fala mal. Que todo mundo olha atravessado. Que ninguém gosta. Meu irmão, não preciso dizer onde está o problema. Então Jesus disse, fala bem de quem fala mal de você. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.